Olá, meninas, todas bem-vindas. Oi. Primeira vez nós quatro juntas. Estou super Ai, finalmente! finalmente. Eu e a Ana Sim, estávamos ansiosas por esse momento, né, Ana? E a gente resolveu, então, já que estamos eu, Ana, Ju e Bi, Júlia e Bianca, né, para quem não sabe, a gente resolveu fazer um tema: quatro mulheres, quatro histórias. Cada uma de nós está em uma fase da vida diferente, vivendo experiências diferentes. E eu acredito que a gente tem muito a agregar e, na verdade, tenho certeza que quem nos ouve vai se identificar com alguma de nós ou com algum pedacinho da nossa história. Então, eu queria começar falando um pouco dos nossos recentes desafios, que obviamente estão linkados com esse nosso passado também. E eu queria que a Ju começasse contando um pouco. A Ju está fora do Brasil, e depois que a Bi também contasse um pouco de como tem sido esse momento de ruptura, né, Bi, que você teve aí de carreira e que automaticamente influencia também na sua vida pessoal, né? olá. Estou muito feliz de estar aqui falando de novo. Está sendo uma experiência muito única o que eu estou vivendo aqui. Eu estou numa cidade que chama Civita, que fica na Calábria, no meio da montanha, do nada. Eu estou ficando na casa que meu bisavô morava, vim buscar essas origens da família, e eu acho que isso tem tudo a ver também sobre ser empreendedora e poder trabalhar no formato em qualquer lugar, né? Nesse caso, eu acho que ultimamente eu tenho experimentado muito esse formato de trabalho, e eu acho que, na verdade, para mim, quem me conhece sabe que é o único formato possível. Você sabe que isso está um pouco ligado com essa história da gente trabalhar muito esse lado criativo nos nossos negócios? Você tem esse lado, você tem não, se você é artista, você trabalha com isso. Acho que toda essa mudança incentiva nessa inspiração, nesse processo. Eu acho. Com certeza. Eu ultimamente estava falando sobre isso, inclusive. Eu me alimento muito desse movimento. Aqui realmente foi um extremo, porque é um lugar desse tamanhinho, que só tem velhinho, mas é assim, é uma cidade que me pede outro tempo, que não adianta eu querer fazer uma rotina, por exemplo, porque eu não consigo. Aqui a cidade para do meio-dia às 4 da tarde, porque é muito calor e todo mundo dorme. E aí é outro tempo, entendeu? Ô, Ju, sabe o que eu ia falar para você contextualizar os nossos ouvintes? Eu tenho um estúdio que chama Palavra Casa. Mudei para Lisboa, na verdade, em setembro do ano passado, para fazer um mestrado em práticas tipográficas e editoriais contemporâneas, que tem a ver com produção de livro e com essa pegada um pouco do fazer, né, em relação à literatura e artes visuais, que é o que me interessa. E agora eu tô em Lisboa, né? Agora eu tô aqui em Tivita, mas é só por 2 meses, depois eu volto para Lisboa. E aí eu vou criar raízes, a ideia, né? É criar raízes em Lisboa. Pra sempre? Não, para sempre não, essa palavra não existe no meu vocabulário. Ô, Bi, conta então para nós um pouco de como que foi esse seu desafio recente de abrir a botica. Acho que você já até falou um pouco aqui em algum bate-papo nosso, mas eu sei que foi uma mudança aí na sua vida da água para o vinho, né? Primeiro, para explicar, né, o que eu faço, para quem não sabe, eu tenho uma loja com produtos à base de plantas medicinais. Na verdade, essa loja, ela faz um resgate a formas ancestrais de cura, né? Eu sempre pesquisei muito sobre isso, sobre terapias holísticas, eu sempre fui apaixonada por isso. Fazia curso de tudo quanto era jeito, de cura energética, teta healing, a cromoterapia, a aromoterapia, tudo que você pode imaginar. E, enfim, depois de um tempo, eu trabalhei bastante no mercado da moda, no mercado de luxo, a Aninha sabe, acompanhou. Depois de um tempo, aquilo acabou perdendo brilho para mim, acabou perdendo um pouco o sentido, senti que estava na hora de seguir mais a minha intuição, e é o que eu tenho feito até agora, e foi por isso que eu abri esse negócio, entrei nessa jornada maluca aí das plantas medicinais. Depois de muito, muito estudo, resolvi abrir a botica, que basicamente é isso, como uma espécie de farmácia que resgata formas ancestrais de cura, né, com produtos que não tem nenhum efeito colateral, são totalmente naturais e tudo mais. Foi isso, assim, é um 360, acho que constante. A Aninha sabe, eu comecei a minha carreira profissional, digamos assim, como cantora, né? Eu era backing vocal de uma banda
E eu amava, gente, assim, eu era apaixonada. Eu tinha certeza, tipo, desde que eu era criança que eu ia ser cantora, sabe? E aí, depois, eu lembro até de eu ir num numerólogo com 16 anos e ele falar, não é pra você, você é mais, tipo, do backstage. Eu, imagina, esse cara não sabe o que ele tá falando. Aí, de repente, mudou tudo. Aí eu decidi que eu queria trabalhar em publicidade. Aí depois de um tempo vi que não era mais isso, que eu queria morar na Europa e que eu queria trabalhar com moda. E aí eu fui trabalhar na Vogue, amei, e aí eu cansei, e agora eu mudei de novo. E aí eu fico assim, todos os dias, tipo, ai, por favor, Bianca, não muda de ideia, agora tá dando muito trabalho empreender, tipo, não muda de ideia, agora fica... Porque assim chega, sabe? Eu acho que, aproveitando esse seu gancho até, invadindo um pouco a nosso esquema de organização aqui do episódio, mas eu acho que isso tem tudo a ver com a gente, né? Porque todas nós já passamos por esses ciclos e a gente até falou isso no último episódio, né, Ana? E isso faz parte da vida, porque agora saiu recentemente uma imagenzinha, um meme, não sei como é que chama isso, gente, quando é sei lá, sabe? Viralizou um negócio que falava, se permita, como que é, Ana? Você sabe melhor que eu. Se permita apaixonar-se, achar o amor da sua vida com 60, o trabalho dos seus sonhos aos 50 e, sei lá, não sei o que lá nos 40, porque a vida não acontece antes dos 30. É basicamente isso. Mas é verdade. Faz parte desses ciclos, eles nos enriquecem, eles fazem parte da nossa história e por isso até eu a gente, né, quis começar que vocês contassem esses desafios, porque eu acho que esses desafios fazem parte de quem a gente é e de quem a gente vai ser. Até, Ana, conta, a gente já falou bastante aí da sua vida fora, mas se você quiser contar um pouco dos seus desafios recentes, de como foi também esse processo. A gente falou bastante disso no último episódio, mas eu vou resgatar aqui até para as meninas participarem dessa conversa. Foi desafiador mesmo, foi disruptivo, porque foi uma situação onde eu queria muito viver isso, mas ao mesmo tempo eu tinha o meu negócio na época rodando, eu tive que abrir mão para abraçar essa nova aventura de morar fora, mas era engraçado porque alguma coisa dentro de mim falava que era esse passo que eu precisava dar rumo aonde eu queria chegar, sabe? Eu até fiquei pensando na nossa dinâmica do final, que eu já vou dar spoiler, sobre o voltar atrás, e eu fiquei pensando assim, gente, assim, depois de tudo, eu não sei se eu voltaria atrás, se eu mudaria alguma coisa, sabe? Sei lá, a gente vai fazendo as decisões da nossa vida, vai seguindo os caminhos que a gente precisa seguir e depois a gente vai entendendo, né? Porque é tipo um calling, é alguma coisa te movimentando a seguir aquele caminho. Então, foi muito importante, eu acho que pro meu novo momento como empreendedora, Cris, até para eu chegar até aqui, porque pensa, a gente começou Mulher Plural, porque você tinha essa ideia na cabeça, você viu meus vídeos que eu comecei do From AA, que foi o Instagram inspirado na cidade que eu morava antes dessa aqui. Então você vê, uma coisa no fim das contas puxa a outra, né? Eu acho que foi disruptivo, foi super desafiador, mas faz todo sentido. Dá um medo quando você ainda não consegue ver, né? A gente sempre, enfim, quando alguma coisa nova, a gente fica com medo dos passos que a gente vai dar, de não dar certo, de julgamento, mas no fim fez todo sentido. Eu sou muito cíclica também e isso fez muito parte da minha vida, inclusive pra gente falar um pouco sobre empreendedorismo, acho que tem tudo a ver. É isso que a Bi falou, eu também várias vezes falo, concentra, foca. E eu tinha a maior dificuldade do mundo. Acho que quando a gente começou o Mulher Plural, eu queria muito esse nome, eu falava com a Ana, porque quando eu era mais nova, a minha mãe é uma pessoa muito também focada e determinada e numa coisa só. E eu não era assim, eu nunca fui assim. Eu queria fazer balé, mas eu também queria fazer culinária, assim, sabe? Desde criança eu era aquela pessoa que queria fazer todas as experiências de arte possível. Eu quero fazer flauta, eu quero fazer piano, violão, tudo. E aí depois, que uma hora você precisa dar um certo enfoque, né? Tanto é que eu tô aqui pensando, eu fiz até 2 faculdades, porque eu não consegui resolver. Deve fazer uma de manhã, uma à noite, o que foi uma loucura, uma fase da vida, assim,
insana. Todo mundo adorou a faculdade. Eu confesso que eu não gostei da minha experiência na faculdade, porque eu ficava tão exausta. Era assim, eu chegava às 11h30 da noite, no outro dia às 7 eu tinha que estar lá. Então eu fiquei assim, saturada. Eu não posso passar em frente à FAAP, às vezes que eu me dá uma sensação ruim. Eu não sei. Mas eu acho isso, a gente é assim, muita gente se identifica com isso e tem gente que não, que é aquela pessoa que segue um caminho for life e tá tudo ótimo, né? Dá tudo certo. Mas me entender que eu sou assim, que eu sou mais plural, demorou, foi um processo longo. Fez parte aí de uma terapia, de um processo de terapia que eu fui fazer por causa de uma outra coisa. Que depois é bem curiosa, um dia eu posso contar, né, Bi? Não vou falar do que é. Eu fui fazer terapia por causa desse outro trauma, eu tenho uma fobia, enfim, e fui tratar isso, e descobri esse lado, e o meu terapeuta foi muito sábio, ele pegou e falou, olha, não tem problema nenhum em você ser multi, que ótimo que você é multi, que bom que você dá conta de ser assim. E aí, o meu desafio maior, eu acho que é essa determinação, é você não variar muito do trilho, porque às vezes eu já dou uma empolgada. Então, assim, agora, por exemplo, com o Cosmo, eu já tô com outro... Eu lancei os produtos, eu já tô assim, já quero um outro negócio dentro do universo da Cosmo. O Rodolfo falou assim para mim, olha, tudo bem, vamos fazer. Mas, então, assim, apresente seu projeto para um outro sócio investidor, porque 10 projetos ao mesmo tempo, eu não sei se eu vou dar conta. Ô, Cris, mas você sabe que eu acho que isso é muito pessoal mesmo, né? Assim, essa coisa da... Você falou, eu sou multi, e a Bi também trouxe isso. Eu tô pensando numa coisa, já canso disso, já quero fazer o próximo. Eu acho que eu sou menos. Eu sou não é que eu não seja... Eu acho que eu me considero, tipo assim, eu abri isso aqui, eu abro várias portas, só que eu acho que eu tenho um limite de portas abertas, de projetos abertos na minha vida. Então, tipo, eu tenho 1, 2, 3. Então, agora eu só vou abrir o quarto quando eu fechar alguma porta aqui. Virginiana, eu preciso pé no chão, signo de terra. Não ia dar pra fazer planilha para tudo, né? No meu caso, como eu não tenho as suas planilhas... Dá para eu abrir várias portas, mas você, como tudo é planilhado, organizado no horário, aí não dá. Quem que no nosso drive você deve ter visto que eu fiz planilha financeira também? A gente tá só com os números soltos. Eu falei assim, acho que tem uma planilhinha aqui, deixa eu organizar. Ainda bem que é uma dupla, a gente se entende.